bálsamo pra alma, é paz, amor e calma, calma, paz no coração, é silêncio que se faz na alma, buscar na luz da oração, ouvir a voz da harmonia. Mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. A fé é bálsamo pra alma, é paz, amor e calma. Boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. Nossa sala, mais uma vez, está muito bonita. Temos 30 pessoas, mais uma entrando. Que bom, que legal. Sejam todos Adriana. bem-vindos. Oi. Oi. Adriana, olha só, você tirou o som aí, mas continua aqui no meu fone. Alguém falando sem parar. Estão todos com os microfones fechados, Fátima. Então não sei o que é, não. Espírito, Fátima. Marília abriu agora. Estão todos mudos. Tá bom? Vou colocar mudo de novo, mas estão todos. Boa noite para todos. Vamos lá. A gente então vai dar início ao nosso estudo de hoje. A gente vai começar com a leitura do Ideal Espírita. Quem vai fazer a leitura é a nossa amiga Sâmia, ex-estreante, né? Vai fazer a leitura da mensagem do Homem Triste, que é o item 25 do Ideal Espírita. Em seguida, a Fátima vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 27. Ver-se-á por termo as provas do próximo? É uma pergunta. A Fátima vai ler e fazer os comentários depois. Eu vou começar dando a palavra para a Sâmia. Podemos, Sâmia? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Bom, mensagem do homem triste. Passaste por mim com simpatia,
Mas quando me viste os olhos parados, indagaste em silêncio por que vagueio na rua. Talvez por isso estugaste o passo e, embora te quisesse chamar, a palavra esmoreceu-me na boca. É possível tenhas suposto que desisti do trabalho, no entanto, ainda hoje bati em vão, de oficina a oficina. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar dignamente o meu pão, como se a madureza do corpo fosse a condenação à inutilidade. E outros desconhecendo que vendi minha roupa melhor para aliviar a esposa doente. Despediram-me apressados, acreditando-me vagabundo, sem profissão. Não sei se notaste quando o guarda me arrancou a contemplação da vitrine a gritar-me palavras duras, qual se eu fosse vulgar malfeitor. Crê, porém, que nem de leve me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçarem com fome, quando retorno a casa. Ignoro se observaste as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando-me embriagado, porque eu tremesse, encostado ao poste. Afastaram-se todas com manifesto desprezo, contudo não tive coragem de explicar-lhes que não tomo qualquer alimento há 3 dias. A ti, porém, que me fitaste, sem medo ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me estendo, no entanto, acima de tudo, em nome do Cristo que dizemos amar. Peço-me restituas a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que te aproximes de mim sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou teu irmão. Mei. Então, gente, essa mensagem, ela nos traz o relato de um homem triste, em situação de rua. E aí eu vou abrir um parênteses para colocar a definição, conforme a Secretaria de Assistência Social, que diz assim: a situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular, sendo compelidas a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma permanente. Infelizmente, ainda temos muitas pessoas que vivem nessas condições, perambulando pelas ruas. Porém, também há aqueles desafortunados que, apesar de trabalhar boa parte da vida, não conseguiram juntar recursos, né, se organizar financeiramente para prover o sustento próprio e da sua família. E que são quase que condenados pela sociedade a viver como miseráveis, embora sejam pessoas dignas. E carregam sobre os ombros o peso, muitas vezes, da humilhação, da indiferença e até do desprezo. É verdade que todos nós estamos colhendo o que plantamos, e que aqueles que passam por essas situações precisam dessas experiências para crescerem espiritualmente. Entretanto, são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, e merecedores, sem dúvida, no mínimo, do nosso respeito. Se não os podemos ajudar, não os atrapalhemos, jogando-lhes palavras amargas, nem menosprezando-os, dificultando ainda mais a sua caminhada. Muitas dessas pessoas que hoje vivem na miséria já foram pessoas muito ricas em outras existências e vice-versa. As leis divinas a todos nos reservam as lições que necessitamos para progredir. E a lógica diz que aquele que é rico e esbanja a sua fortuna em futilidades e em proveito próprio, precisa talvez passar por necessidades materiais para aprender a valorizar o que realmente importa, para que possa progredir. Então, eu queria agora voltar no texto e ler junto com vocês, mas que a gente conseguisse se imaginar no papel, né, na ótica desse homem triste. Vamos lá. Passaste por mim com simpatia, mas quando me viste os olhos parados, indagaste em silêncio, porque vagueio na rua.
Talvez por isso estugaste, que é apressaste, né? O passo, e embora te quisesse chamar, a palavra esmoreceu-me na boca. Ou seja, conforme a pessoa apressou o passo, ele desiste de chamá-la, de pedir talvez uma ajuda, né? E quantos de nós também, né, já não fizemos um dia isso? É possível, tenha suposto, que desisti do trabalho. No entanto, ainda hoje bati em vão, de oficina a oficina. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar dignamente o meu pão, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. E isso é bem importante, nos toca, né? Porque realmente existe um preconceito de integração até, né? Em muitas empresas, na contratação de pessoas de mais idade, porque tem isso associado, né? Que as pessoas já não têm o mesmo rendimento, né? Não são tão produtivos. E outros desconhecendo que vendi a minha melhor roupa para aliviar a esposa doente. Despediram-me apressados, acreditando-me vagabundo sem profissão. Ou seja, por ele estar com roupas humildes, com trajes simples, ele percebe as pessoas se despedindo de forma apressada e já com aquele julgamento, né, de que é um vagabundo sem uma profissão. Não tinham ideia de que por trás daquela simplicidade ele vendeu a melhor roupa que ele tinha por conta da esposa doente, para aliviar aquela esposa doente. Não sei se notaste, quando o guarda me arrancou a contemplação da vitrine a gritar-me palavras duras, qual se eu fosse vulgar malfeitor. Crê, porém, que nem de leve me passou pela mente a ideia de furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçarem com fome quando retorno à casa. Ou seja, mais uma vez, ele sendo julgado por estar em trajes simples diante de uma vitrine de bolo e sendo arrancado, né, até com palavras duras por um guarda, possivelmente sendo até acusado, né, nem que seja em pensamento, de que era um possível ladrão. E que ele afirma que nem de leve aquilo passou pela mente dele, né, a ideia do furto, que ele estava ali somente admirando os bolos, né, expostos e com saudade, né, dos filhos, lembrando que eles abraçavam ele com fome quando ele retornava a casa. Ignoro se observaste as pessoas que me endereçavam gracejos, imaginando-me embriagado, porque eu tremesse encostado ao poste. Afastaram-se todas, com um manifesto desprezo, contudo não tive coragem de explicar-lhes que não tomo qualquer alimento há 3 dias. Mais uma vez, o julgamento e até a graça, né? Talvez a piada ali que estivessem fazendo com ele, tirando como base como se ele estivesse bêbado por estar tremendo, encostado a um poste, e quando na verdade o que ele tinha era fome. Ele não se alimentava há 3 dias. Aqui é que a coisa muda de figura. A ti, porém, que me fitaste, né, que me olhaste sem medo, ouso rogar apoio e cooperação. E aí a gente vê que alguém apareceu e olhou ele sem medo, né, e que ele pede esse apoio, essa cooperação. E vem assim: agradeço a dádiva que me estendas, no entanto, acima de tudo, em nome do Cristo que dizemos amar. Peço, me restituas a esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Ele agradece, a gente percebe que ele tem, né, um amor, que ele é um cristão, né, e que ele suplica, né, a essa pessoa que consiga restituir a esperança dentro dele, para que ele possa voltar, né, a honrar a vida, né, com o dom de viver, com alegria, né? Para isso, aí ele deixa a dica, né, de como fazer. Para isso, basta que te aproximes de mim sem asco, sem repugnância, né, sem nojo,
para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou teu irmão. Então, fica assim muito claro para nós, né, que independente da situação ao qual as pessoas se encontrem, né, todos nós somos irmãos e todos devem ser tratados Da como mesma irmãos. forma, da mesma forma. Desculpa te interromper, porque já passou bastante do tempo. Eu só queria fazer um comentário que é muito triste, né, quando as pessoas vão falar com você, nem precisa ser um morador de rua, uma pessoa muito pobre, não. Antes de olhar nos seus olhos, olha para sua roupa, olha para o seu cabelo, olha para o seu sapato, para ver se você está no mesmo nível social, ou te cumprimenta com distância, né, para que vocês não demonstrem que são diferentes, né? Você não faz parte do meu mundo. Isso é muito triste. Na Vila Sapé, a gente, infelizmente, lida com essas situações no nosso dia a dia e é triste. Eu vou passar a palavra de volta para você, Sandra, só para você fazer a prece inicial, então. Tá bom? Muito bom os seus comentários, tá? Obrigada. Tá ok. Pai amado, querido, esteja conosco mais uma vez em nosso estudo, assim como nosso Mestre Jesus, nossa espiritualidade amiga, nos apoiando, nos auxiliando, para que possamos, essa noite, aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos, da tua palavra, para que possamos ser luz, Pai, aqui, para esses irmãos também que sofrem, que estão em situação de rua, que nós, através das nossas orações, das nossas preces, que nós conseguimos atingir o coraçãozinho deles, Pai, para que eles não percam a fé e consigam renovar as esperanças. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Sandra. Passo então para você, minha amiga Fátima. Está por aí? Tô sim. Então, vamos lá. Tá, boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Nós vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiações para concluir as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vossas existências anteriores, os juros das dívidas que deveis pagar. Porém, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, porque poderiam fazer funestas consequências. Algumas pessoas são de opinião que, do momento em que está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem até aquelas que chegam a crer que não só não se deve fazer nada para atenuá-las, como também, ao contrário, é preciso torná-las mais vivas, contribuindo assim para que sejam mais proveitosas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis este curso? Sabeis até que ponto elas devem seguir? E se vosso Pai misericordioso não determinou o sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça havia aberto? Portanto, quando um de vossos irmãos for atingido, não deveis dizer: é a justiça de Deus, é preciso que siga o seu curso, mas sim afirmar: vejamos que meios Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos
poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento, se não foi dado a mim também como prova ou talvez como expiação, acabar com o mal em seu lugar, colocar a paz. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas, e jamais vos considereis como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, visto que o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem a obrigação de pensar em toda a sua vida, deve ser um ato de amor e dedicação, que por mais que ele faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, então, sem temor, fazer todos os esforços para diminuir a amargura da expiação, mas somente Deus quem pode acabar com ela ou prolongá-la, segundo o que julgar conveniente. Não seria um orgulho muito grande por parte do homem considerar-se no direito de revirar, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob pretexto de que essa é sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-las terminar. Resumindo, todos vós que está na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer esforços para amenizar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, se vivemos, né, num planeta de provas e expiações, cabe-nos entender que devemos a cada segundo trabalhar para evoluirmos, aparando as arestas, ajustando as boas condutas morais em nós e auxiliando sempre o nosso irmão para que também encontre o caminho que os levarão à libertação do próprio mal, que com certeza foi cultivado assim há várias encarnações. Dentro dessa reconstrução do ser, deve-se alimentar o amor ao próximo. E dentro dessa perspectiva, entender que estamos aqui para ressarcir as nossas dívidas. E o meio mais fácil de fazer essa evolução é através da solidariedade, da caridade, que leva um auxílio ao outro. E para auxiliar a nossa caminhada, Jesus trouxe o amor como a lei maior. E essa lei manda aliviar as dores, auxiliar nas dificuldades, abraçar um irmão. Em nenhum momento foi dada a permissão para aumentar a dor de um irmão ou interromper a vida com pretexto de alívio do sofrimento. As expiações e as provas são meios justos, pois o objetivo é levar ao homem ao despertar. Quanto tempo vai durar? Não se sabe, né? Só cabe a Deus pôr fim a uma prova. Agora, auxiliar, socorrendo, cabe a todos nós. Dr. Hermes ele diz o seguinte: cabe ao homem agir como Cristo agiu. Assim sendo, devemos sempre relembrar Jesus e agir com respeito, paciência, devoção e, acima de tudo, com amor, sendo um instrumento de socorro e esclarecimento. Jesus, em nenhum momento, intensificou a dor e nem abreviou a vida carnal de um irmão com pretexto de aliviar a dor. Não foi esse exemplo que ele nos deu quando ele veio à Terra. A dor, como prova moral ou física, né? Como o Dr. Hermes diz, que é uma antiga companheira do homem, que já está tão acostumada a ver o chão pedregoso que esquece de olhar o alto, que esquece
de ver o belo, né, que nos é ofertado diariamente. Então, vamos ser sempre instrumento de amor, né? Vamos sempre mostrar Jesus, vamos sempre mostrar um olhar ao alto, né? Mostrar esse belo, né? Que desperta como bálsamo nas feridas humanas. E diante disso, né, eu fiz um questionamento. Quem nunca passou por uma dor? Aquela dor que rasga o peito, né? Que quando recebemos uma ligação, quando recebemos um toque de mão, um abraço, uma palavra que vem confortar o nosso ser, um incentivo que traz um alívio e regenera nossas energias, né? Onde muitas vezes as lágrimas rolam de forma copiosa, né? Esse amigo que nos traz esse afago, que nos traz esse conforto, ele está aliviando a nossa dor, né? E aquele amigo que tantas vezes sorriu conosco, né, durante tantas vezes de nossa vida, e naquele momento se mostra presente nesse momento da dor, dizendo que ele está ali para segurar a nossa mão, que ele está ali para nos ouvir, que, né, que ele está ali nos mostrando que Jesus não nos abandona, e que ele vai estar conosco sim a todo instante, mesmo que esse momento demore a passar, mas aquele amigo está ali. E é esse amigo que nós devemos ser para todos os nossos irmãos, né? E quando nós não fazemos isto, nós demonstramos que não aprendemos nada da lei de Deus e que ainda deixamos o egoísmo e a ignorância gritar dentro de nós diante de uma dor. Porque a gente não quer ver o feio, né? A gente não quer ver a dor, porque aquilo vai manchar a nossa visão. Então, a gente prefere dizer que o nosso irmão está se vitimizando. Tudo bem, se ele estivesse se vitimizando, é sinal que ele está precisando mais de ajuda ainda. Por quê? Porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele não está conseguindo lidar com essa realidade. Então, ele precisa mais de ajuda para poder entender que precisa tomar consciência do que está acontecendo com mais maturidade. Isso eu sei que é um lado mais psicológico, né? Mas que nesse momento de grandes aflições, com certeza o lado psicológico fica afetado. E que nós não temos nunca que julgar, e sim auxiliar para que ele possa tomar posse da sua vida, da sua realidade. Precisamos mudar, né? Mudar a nossa postura diante desse irmão e ter sempre Jesus como esse exemplo, né? Precisamos parar de qualificar a dor do nosso irmão. Nós temos que amenizar essa situação, nós temos que encontrar uma forma de ser um instrumento de amor. E não podemos nunca esquecer que a prova de uns serve de expiação para outros, né? A Joana, ela diz o seguinte: prova e expiações constituem regularizadores da existência plena ou aparentemente desventurada. Se estás sob o ardor de alguma prova, alegra-te por te encontrares no rumo libertador. Resguarda, pois, a tua consciência de remorso e arrependimento, enquanto brilha a luz da tranquilidade e da inocência nos teus sentimentos. Eu fazendo esse estudo, eu me lembrei daquele filme, eu não sei se vocês assistiram, e se fosse verdade o nome do filme. Esse filme, ele retrata a história de uma médica que defendia desligar os aparelhos de um paciente que estivesse em coma durante muito tempo. Fátima, Ela entendia. só Oi, mais um minutinho que já super estourou o tempo, não vai ter tempo de comentários hoje. Só mais um minutinho, então, por favor, tá bom? Obrigada. tá bom. Então, ela dizia que ela era a favor de desligar o aparelho desses pacientes, que era para aliviar a dor. Só que ela sofreu um acidente de carro e ela entrou em coma.
E nesse coma o espírito dela ficou angustiado, porque os aparelhos dela seriam desligados. E ela queria passar essa mensagem que nada terminava. Ela estava ali para provar, né? Então isso eu acho que serve para a gente, né? Para a gente entender que nada termina, né? E passar passar essa mensagem para outras pessoas, né? Então, diante disso, eu acho que a gente pode aumentar a cada lição que a gente está recebendo, é aquele cardápio que a gente começou a fazer, né? O cardápio espiritual, e tornar isso um planejamento nutricional para a alma. Então, eu vou parar por aqui. Que ótimo. Obrigada. Obrigada, Fátima. Muito bom seus comentários. A gente hoje ficou com pouquíssimo tempo para participação. A Leila levantou a mãozinha aqui. Leila, quer comentar? Não, é que a Giovana pediu se depois que a Sami terminar a prece, se ela pode fazer a prece. A gente deixa rapidinho no final, tá bom? Alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que a Fátima falou? Acho que o sofrimento de cada um é de cada um, né? E quando a gente pensa em ajudar o próximo, acho que a Fátima falou aí de uma ligação que seja, né, nesses tempos de pandemia, né? Às vezes a gente recebe ligações e tristes e a gente precisa dividir com alguém. Às vezes a gente recebe também uma ligação feliz, né, para dar boas notícias. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, né? Dividir as notícias negativas, mas também dividir as boas notícias, alegrar o coração do outro, dividir a nossa alegria. Isso faz com que o outro também se alegre, né? Eu acho que a gente ficou sem tempo agora, mas ninguém levantou a mãozinha, então eu vou pedir para a Sâmia fazer a prece final. Sâmia, por favor. Vamos nós. Só um minutinho, gente. Bom, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, tranquilizar nossa respiração, nossos corações, para que a gente possa ficar em conexão com essa sintonia, né, de amor, de esperança, que a gente possa sentir o bem dentro de nós e o que nós ainda não estamos conseguindo ainda diante das dificuldades, que a gente possa reconhecer e se trabalhar nessa reforma íntima, para que nós amenizemos as nossas dores e saibamos que com amigos é muito mais fácil. Que possamos ser pontinhos de luz para brilhar e para apoiar a quem verdadeiramente precisa. E que para isso precisamos também nos manter acesos. Quero agradecer aqui pela oportunidade, Pai, de estarmos mais uma vez reunidos para estudar, para aprender, para compartilhar uns com os outros. E eu peço nesse momento que o Senhor esteja presente, Pai, no lar de cada um de nós. E também daqueles que infelizmente não puderam estar presentes, mas que receberão as vibrações de amor, de carinho, que nesse momento todos nós consigamos estar em sintonia, vibrando amor. Nosso Mestre Jesus, Deus, em sua infinita sabedoria, mande muita luz, paz e cura para o mundo, que ele consiga, nesse momento, melhorar tudo que estamos passando e abençoe o nosso planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir, então, já que a Gigi quer participar, se vocês me permitem, pedir a Gigi que
Reze o Pai Nosso, como ela fez outro dia, Gigi, e que nós possamos fechar nossos olhos e mentalizar os amigos, as pessoas que nesse momento a gente sabe mais diretamente que estão passando, né, por problemas devido à pandemia. Hoje eu tive umas notícias muito tristes, alguns nomes foram me passados. Então, eu queria que a Gigi fizesse o Pai Nosso, Gigi, e enquanto isso a gente fecha os olhos e pensa nessas pessoas, tá bom? Pode fazer, Gigi. Tira a música da boca. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada, Gigi. De Muito nada. obrigada, tá bom? Eu tenho certeza que essas pessoas receberam essas vibrações de luz e de amor. Eu agradeço a todos que participaram hoje. Nosso estudo foi muito bonito, muito tranquilo. Eu queria pedir a vocês uma ideia que a nossa amiga Norma nos passou. Eu acho que é bastante interessante. Deixa eu só colocar o mudo aqui só rapidinho, Gigi. Para que a gente possa, em casa, fazer a leitura prévia do Evangelho, né, que vai ser lido no dia seguinte. Então, amanhã, por exemplo, a gente lê o capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, e é o item 28 do capítulo 5. Então, quem puder fazer a leitura, eu acho que quando a gente chega no estudo aqui, acho que fica mais fácil, a gente está fazendo uma releitura e a gente consegue absorver mais as informações. E o ideal espírita, quem puder, baixar em PDF na internet é muito fácil, também pode acompanhar. Amanhã a leitura vai ser feita do item 26, 1 minuto. Bom, então que a gente possa se preparar, né, para o estudo, acho de uma maneira mais interessante, que a gente vai aprender muito mais, tá bom? Obrigada a vocês todos. Podem Adriana, liberar. Oi. Adriana, só um rápido comentário de 30 segundos. Passa. Para juntar as duas coisas da página que a Sâmia leu e comentou, com o que a Fátima falou, contra a eutanásia, né, e tudo, estudar... A Meimei era professora, né? Estudar, o sentido intransitivo, ele é realmente apressar o passo. Mas com o sentido transitivo direto, ele é estimular, né? Então, se a gente estudar esse nosso irmão, estimulá-lo, naturalmente ele vai se lembrar da nossa consideração. É só um rápido comentário. Perfeito, Fernando. Linguístico. A Meimei era professora, né? E você também, e tantos outros, né? Muito obrigada pela tua contribuição. Agradeço bastante. Um beijo a todos. Oi, Roberto. Tchau. Mas é o seguinte... Tchau, gente. Até a próxima. Saudades. Tchau, gente.